Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 100ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial com o primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora deputada, presidente, Tia Ju, senhor deputado Jari, digno representante de Volta Redonda e toda a região do Médio Paraíba, cumprimentando Vossa Excelência, que renovou seu mandato, queria cumprimentar todas as deputadas e deputados que também nos assistem de forma remota. Queria cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e a senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, é tempo de orçamento. Aliás, o tema central dos jornais e da grande mídia desse país diz respeito ao orçamento da União para 2023. Como vai se fazer para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600? É um dos temas centrais. Mas todas as unidades federativas estão discutindo e vão aprovar antes de 31 de dezembro de 2021 e 2022 suas leis orçamentárias. E a Assembleia Legislativa não é diferente. O orçamento da Assembleia já foi discutido na Comissão de Orçamento, foi aberto prazo para... Foi discutido aqui em plenário por 2 sessões, depois se abriu prazo para as emendas, que encerrou-se sexta-feira da semana passada. Tudo indica que o projeto de lei recebeu em torno de 4.000 emendas, só de texto, seguramente, eu não fiz poucas. E retornará à pauta depois dessas emendas serem examinadas pela Comissão de Orçamento. Então, o tema é o orçamento. E minha preocupação, senhora presidente, senhor deputado Jari, são com as receitas. Porque o ano de 2023, se os parlamentos brasileiros, em especial o Parlamento do Rio de Janeiro, não reagir, eu verifico que teremos um 2023 muito difícil, sob o ponto de vista de receita para o Estado e para os nossos 92 municípios. Senhora presidente, na LOA de 2023, foi prevista uma arrecadação, deputado Jari, de 45 bilhões de reais de ICMS. Na LDO, que antecedeu a LOA, para 2023, o orçamento se respaldar, a previsão de receita do ICMS, só a parte do Estado, sem os municípios, era de 50 bilhões de reais. Da LDO para a LOA, sumiu nada mais, nada menos do que
5 bilhões de reais. E sumiu por quê? Porque houve uma lei complementar do governo Bolsonaro, usurpando o direito constitucional de legislar sobre ICMS dos estados e definiu o conceito de bens essenciais, consoante uma decisão do Supremo sobre 2 bens essenciais, energia e telecomunicações, e introduziu combustível e transporte. O Supremo, ministro Barroso, tinha decidido como bem essencial energia e telecomunicações. E como bem essencial, a alíquota não poderia ser maior do que 18 pontos percentuais. O governo Bolsonaro fez essa lei complementar, e essa lei complementar foi regulamentada inconstitucionalmente por um decreto do governador, que deu vaza dela que ela fosse aplicada no estado do Rio de Janeiro. Por decreto, passou a vigorar a alíquota a partir de 1º de julho de 2022, a alíquota de 18% para energia, telecomunicações, combustíveis e transporte. Diga-se de passagem, quando o ministro Barroso deu a liminar no caso do estado de Santa Catarina, para energia e telecomunicação, teve o cuidado de dizer para vigorar só em 2024, porque a LDO já estava em tramitação. Mas o presidente da República queria se reeleger, vigorou de imediato. E o governador, na mesma esteira, fez o mesmo. Bom, esta decisão representa, neste ano, uma perda na ordem de 2 bilhões de reais. E para o ano que vem, segundo os cálculos da Fazenda Estadual, 5 bilhões de reais para o Estado. Por via de consequência, uma perda de 1,6 bilhões para os outros 92 municípios. Olha o tamanho. Isso no cálculo da Fazenda, porque no meu cálculo não seria 5 bilhões, seria 8,6 bilhões. E o deputado André Ciliano, presidente da Casa, tem lá uma estimativa de 9,2. E eu já vi outros falando até em 10 bilhões. É claro, são projeções, vai depender muito do comportamento da economia. Então, essa é uma perda que vai tirar dinheiro da educação e da saúde. Como é que nós podemos ter um estado de bem-estar social sem ter tributo? A essência do tributo é exatamente tributar os mais ricos ou aqueles que mais são produtivos, do ponto de vista das empresas privadas, para distribuir com aqueles, em políticas públicas, com aqueles que são mais necessitados. É esse o sentido de um estado de bem-estar social. Bom, aí eu pergunto a Vossa Excelência, combustível é um termo vago. Em diversas formas no mundo de combustível. Né? Hidrogênio é combustível. Né? Bagaço de cana é combustível. Diversas formas de combustíveis. Bom, será que todos os combustíveis são bens essenciais? Qual é o conceito de bem essencial? É aquele que você, nos tempos atuais, se você não tiver, a tua vida fica muito dificultada. Mas quando eu falo a tua vida, da população,
nem a vida só de cada um de nós, tem um sentido coletivo. Quando o ministro Barroso decidiu que energia era bem essencial, decidiu por quê? Porque não havíamos de considerar que nos tempos atuais ninguém vive sem energia. Energia é bem essencial. A gente pode concordar ou não pode concordar, mas é bem essencial. Comunicação hoje em dia pode-se ter um pouquinho mais de dúvida, mas também porque a gente vive num mundo conectado, né? Mas então vamos para o combustível. O óleo diesel é bem essencial? Claro que é. Você usa o óleo diesel no transporte coletivo de passageiro nos ônibus. Você usa o óleo diesel no transporte rodoviário de carga nos caminhões. Você usa o óleo diesel no transporte de passageiro por barcas. E você usa o óleo diesel para produzir energia em termoelétrica. Então, nenhuma dúvida, óleo diesel é bem essencial. O QAV é bem essencial? QAV é querosene de aviação. QAV é essencial, porque ele viabiliza o transporte coletivo de passageiros e cargas aéreo. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, gasolina e álcool é bem essencial? Não. Viabiliza o transporte individual e não o coletivo. E exatamente essa é a diferença da essência das coisas, né? Senão, por mais que possamos gostar de cerveja, é bem essencial? Evidentemente que não é. Quem fuma, cigarro é fundamental, mas é bem essencial? Evidentemente que não. Arma é bem essencial? Nem pensar, só serve para destruir. Então, essa é a essência do que é bem essencial e daquilo que não é bem essencial. Então, você tirar dinheiro da saúde e educação para financiar, né, a individualidade é realmente um contraste absurdo. E aí tem uma perda enorme que vai ter que ser equacionada até o final do ano. Mas tem mais que eu tenho lido aí, senhor deputado Jari. Imposto de renda. Qual é o conceito de imposto de renda? Mais do que nunca, porque o ICMS, infelizmente, é um imposto horizontal. Isso quer dizer, uma alíquota vale para o mais pobre, mas vale para o mais rico. Ela é horizontal. O imposto de renda é vertical, né? Quem ganha menos, paga menos, e quem ganha mais, paga mais. É uma proposição que, sob o ponto de vista de justiça, ninguém tem dúvida. Quem ganha até 5 mil por mês, não pagar imposto de renda. Justíssimo. Quem é que vai discordar disso? Mas quanto vai subir de alíquota para quem ganha, imaginemos, mais de 100 mil reais por mês, para fazer essa compensação do caixa da União? Mas tem um outro problema, para a União compensar os caixas do Estado. O imposto de renda de todos os funcionários públicos e estatutários pertence ao Estado. E o imposto de renda dos funcionários públicos estatutários dos municípios pertence aos municípios. É um preceito constitucional. Sabe quanto o Estado arrecada dos seus funcionários públicos de imposto de renda por ano? Eu sei que o senhor não tem ideia. Eu fui verificar se o meu número estava coerente. 6 bilhões a previsão para 2023. 6 bilhões. Eu garanto a Vossa Excelência que pelo menos uns 70% dos funcionários públicos do nosso Estado
ganham menos que R$ 5.000. Quem é que vai compensar essa perda? Então, fica assim uma coisa assim, a União retira dos estados, mas não retira da parte dela. E eu vou fechar, deputado Jari, com um último exemplo. O senhor deve ter lido nos jornais da semana passada que no terceiro trimestre de 2022, a Petrobras irá distribuir de dividendos 54 bilhões de reais. 54 bilhões de reais de dividendo, por causa do preço no céu dos combustíveis. Os estados, o estado do Rio em especial, está perdendo 5 bilhões para o ano que vem, e os municípios 1,6. Olha que matemática. E os acionistas ganham 54 bilhões. Sabe quem é o maior acionista da Petrobras? A União. Aí a União, que mazelou os estados e municípios, leva de dividendos 16 bilhões de reais. Faz sentido isso? Enfim, e o nosso governador, já que se reelegeu, surfou nesse trem todo e agora se quedou inerte. Está na hora de nós reagirmos, senhora presidente. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Jari Oliveira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidente, deputado estadual Tia Ju. Boa tarde, deputado e amigo Luiz Paulo. A todos os deputados que estão acompanhando de forma remota, imprensa escrita, falada, televisada. Como filho de metalúrgico fui e trabalhei, eu não posso, de forma alguma, deixar de manifestar sobre a triste, histórica data do 9 de novembro de 88, onde, na greve em Volta Redonda, na Companhia Siderúrgica Nacional, os amigos companheiros William, Valmir e Barroso foram assassinados de forma covardemente, onde ambos estavam lutando pelos seus dignos, justos e direitos trabalhistas. E 9 de novembro, a trágica data histórica, onde fará 34 anos desse fato lamentável, onde até hoje, na cidade de Volta Redonda, os familiares do William Valmir Barroso sofrem muito. Sempre disse e digo que a CSN, antes da privatização, era a mãe. Após a privatização, passou a ser a madrasta. Digo também sobre a importância que ela tem para a cidade de Volta Redonda, para o sul fluminense, o estado do Rio de Janeiro, na questão da empregabilidade. Mas ela precisa de ter compromisso com a vida e a saúde da população da nossa cidade, onde a população lamentem muito a poluição sonora e a poluição atmosférica que atormenta muito a nossa cidade. Enquanto parlamentar, representando aqui a cidade de Volta Redonda, o sul fluminense, o Médio Paraíba, o estado do Rio de Janeiro, iremos cada vez mais lutar para que a população possa ter melhores condições nos aspectos que tangem tanto o meio ambiente
como saúde, educação e transporte público. E por falar em transporte público, uma bandeira nossa, enquanto vereador na cidade de Volta Redonda, onde defendemos de forma justa para que a população tenha um transporte público digno, de qualidade, após várias ações de fiscalização, abaixo-assinado, projeto de lei, inclusive, onde a Prefeitura de Volta Redonda, ao conceder aumento de passagem de ônibus, terá que fazer uma pesquisa de satisfação e audiência pública junto à população. Também fomos ao Ministério Público entregar uma denúncia para que a cidade de Volta Redonda realize o mais breve possível uma licitação de transporte público. Entramos também na Justiça com uma ação popular pedindo que a licitação seja realizada o mais breve possível, garantindo assim o direito de ir e vir da população da nossa amada e querida cidade de Volta Redonda. Hoje, fomos ao Ministério Público levar uma denúncia sobre um leilão que vai acontecer no dia 16 próximo das linhas de ônibus da aviação sul-fluminense, onde este representante legítimo da população continuará lutando, defendendo, para que, em vez de fazer um leilão das linhas dos ônibus da Sul-Fluminense, que foi decretada a sua falência, por que não fazer uma nova licitação de linhas de ônibus para um transporte público de melhor qualidade e que atenda toda a cidade de Volta Redonda? Então, hoje, fomos ao Ministério Público denunciar ao doutor promotor, o senhor Henrique, que nos acolheu e atendeu muito bem, para que possa suspender esse leilão do próximo dia 16, que, no meu entendimento, onde já foram separados lotes pelo presidente do sindicato do Sindipaz, onde o lote 1, que tem as melhores linhas, que dão lucro, sendo o lote 2, lote 3, a sucata das linhas de ônibus que não atende a população. Precisamos, sim, que seja resolvida da melhor forma possível a questão do transporte público da cidade de Volta Redonda. O leilão do dia 16 não vai resolver a questão da população. E o que me causou estranheza é que no próprio lote, no 1, no 2 e no 3, os bairros hoje que não têm ônibus, como a Aeroclube, como a linha São Carlos Colina, como a linha Jardim Amália Eucaliptal, como os moradores do Jardim Mariana, irá continuar sem ter um atendimento justo e digno com relação ao transporte de ônibus. A você, trabalhador, a você, trabalhadora, que sai da sua casa para o seu trabalho e retorna do trabalho para a sua casa e fica horas e horas no ponto de ônibus esperando o seu transporte público, pode ter certeza que nós iremos, de forma limpa, justa e transparente, continuar a nossa luta para que seja realizada a licitação do transporte público, que é um direito constitucional da população da nossa cidade. Conte comigo. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos da sessão até às 15 horas. Som. Retornou. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Agora pode cortar o som.